Teorias são algo que eu não sou muito fã, pra ser bem sincero com vocês, mas ultimamente eu sempre me pego pensando em como seria o final de Berserk, e sempre acabo bolando alguma teoria. Então eu decidi trazer uma delas pro último vídeo do Papo Desenho, que inclusive vocês receberam muito bem esse quadro. Muito obrigado, viu, moçada? E vocês vieram com várias teorias mais absurdas que as minhas, porém que fazem muito sentido. Daí eu peguei elementos que vocês falaram e adequei a minha teoria. Eu revi a obra de novo também para conseguir fazer essa teoria suprema. Um abraço aí, linkzinho. Mas antes do vídeo, se inscreve aí, vai. Eu não aguento mais pedir pra tu se inscrever, irmão. Só vai, faz a boa aí, vai. Bom, sem mais delongas, bora viajar em umas teorias sobre o final de Berserk. Certo, primeiro eu quero esclarecer algumas coisas. Essa minha teoria, eu tô tendo como base que a obra vai estar no arco final desde o último capítulo, o 364. E eu vou estar falando de dois finais aqui também. Um final bom e o ruim. Mas beleza, agora bora pra teoria. No último quadro nos é revelado que o Moonlight Boy é o Griffith, o que pode significar algumas coisas, como por exemplo, um jeito pra derrotar ele. Mas vamos com calma. Primeiro que como que o Griffith fugiria da ilha, já que como é citado, apenas seres de bom coração podem entrar lá, e o Griffith nitidamente não é um. Sem contar que os membros da Mão de Deus podem ser derrotados, como é mostrado naquela memória do Skull Knight, onde mostra uma formação antiga, o que dá pra entender que ou foi ele que os derrotou, ou eles têm prazo de validade, o que eu sinceramente não acho que seja o caso, tá mais pra eles levar uma coça mesmo. Então, partindo desse ponto, o Griffith sozinho, por mais que assuma sua forma de Fento, ele tá rodeado por seres mágicos absurdamente fortes e magos que são tão poderosos quanto. Por mais que ele tenha poderes absurdos e causaria um estrago se lutasse contra aquelas criaturas, ele não sairia vivo dali, sem sombras de dúvidas. Então ele teria que fugir. Eu tenho duas teorias para a fuga dele. Ou ele usaria o Behelit que o Guts carrega na bolsinha dele para ativar a Mão de Deus e sair daquele lugar, o que não necessariamente destruiria a ilha, já que a dimensão que o Behelit normal cria é vazia, só tem os membros da Mão de Deus e os seres que estavam em volta. Então não rolaria aquela matança que nem no Eclipse, daí ele fugiria por lá e já era. E a outra teoria é que a mera presença do Griffith tenha enfraquecido o campo que protege a ilha, fazendo com que o Zod possa entrar lá e resgatar ele com segurança, já que a gente sabe que o Zod segue o Griffith quando ele fica na forma de Moonlight Boy vagando perdido por aí. Mas de todas as maneiras, a ilha estaria afetada e desprotegida. Sem dúvida, o Griffith atacaria ela, já que os seres mágicos e os magos não estão à mercê da ideia do mal. Logo, eles são os maiores inimigos dos seus planos de dominação. E também vale lembrar que o Griffith é um estrategista, ele provavelmente coordenaria dois ataques. Um à ilha para obrigar que os seres mágicos mais fortes não pudessem sair dela, enquanto ele esperaria a investida que o Guts estaria indo para botar um fim a tudo aquilo. Mas agora você pode se perguntar, o Guts não quer saber do Griffith, ele só quer ficar com a casca. E você tá certo, mas o Guts sabe que ele não pode existir em um mundo que o Griffith exista, já que isso significa a morte certa para todos aqueles que ele ama. E se você não se lembra, o Ovo do Mundo Perfeito sacrificou o planeta Terra para se transformar em um apóstolo. Então a Terra tá meio que já fadada ao fim. Sem contar que o Guts não lutaria tudo o que ele lutou para salvar a casca e deixar que tudo se repita de novo. Não, ele precisa proteger ela. Isso que ia motivar ele a esse último ataque em direção ao Griffith. Porém agora ele não tá sozinho, né? O Skull Knight, a Shirk, Farnese, Sérpico, Isidoro e Casca estariam juntos indo em direção ao Griffith. Mas não é só isso. O Ricket, que também acabou conseguindo certa confiança do Daiba, Silat e logo os Tapassa, também seriam de enorme ajuda em um combate, já que o Silat e os Tapassa consegue dar cabo de tropas humanas com uma facilidade absurda, e o Daiba com seus familiares não tem muita dificuldade em lutar contra apóstolos, além que a união de poder do Daiba com a Shirk seria algo fenomenal, imagine. Mas ainda tem um problema, uma enorme desvantagem numérica, já que as tropas do Griffith são absurdamente superiores em número ao grupo do Guts. Sem contar que Falcone é imensa e cheia de apóstolos poderosos que notariam Guts a quilômetros de distância com o estigma do
sacrifício, o que significa que não dá pra entrar no modo stealth. Então um plano ofensivo teria que ser traçado. Como parte das tropas estaria atacando Elfen, eu acredito que só os apóstolos principais e alguns outros que só estão ali pra fazer número, ficariam Falconia pra proteger o Grift. Esses sendo Zod, Locus, Irvine, Grumbeld e o Rakshas. Notem que só aí cada um tem uma relação com um membro do grupo do Guts, e daria pra fazer par por umas lutas épicas perfeita pra explorar ainda mais os seus poderes. O Locus odeia o Ricket e quer fazer tudo pra partir ele no meio. O Rakshas foi um Bakiraka e o Silat e os Tapassa iriam pra cima dele com certeza, além de serem os únicos que são aptos em lutas nas sombras e poderiam prever o que ele ia fazer. Zod e o Skull Knight, eu acho que eu nem preciso falar nada, né? Os únicos que não entram nesse critério é o Irvine, que é emo e não fala com ninguém, só toca banjo e faz luau, e o Grumbeld, mas talvez algum deles estaria no comando do ataque de Elfen. A minha dedução é que seria o Locus, pelo seu perfil de comandante, porque a gente já viu que ele tem uma relação bem próxima com o Grift. Perfeito, agora com isso fora do caminho, o grupo do Guts entraria abrindo caminho por tropas e apóstolos, enquanto de pouco a pouco vão aparecendo esses outros apóstolos fortes, e fazendo com que o grupo vá se dividindo para lidar com eles enquanto o resto avança até a raiz do problema. Isso é continuar até chegar ao ponto onde só a Casca e o Guts estariam juntos, ou até quem sabe Shirk, Isidoro, Serpico e Farnese também, né? E agora vamos para a parte que provavelmente muitos de vocês querem saber, que é como iriam derrotar o Grift. Bom, vamos lá. A gente sabe que na forma de Moonlight Boy, ele fica vulnerável. Não que fique sem poderes, porém o Guts pode se aproximar dele numa boa. Sem contar que nessa forma, ele é o filho do Guts e da Casca, e ver eles tendo que fazer esse ciclo ser fechado da mesma forma que ele começou, seria algo que faria muito sentido para a obra. Tocante e ruim, mas faz sentido. E né, é Berserk, tem que ter dor em todos os momentos, até no final. Agora, como ele entraria nessa forma? Já que o Grift não é burro e ia esperar a lua cheia tá bem longe pra ele fazer algum combate. Talvez a Shirk tenha aprendido um jeito de simular uma lua cheia falsa por algum tempo, com os Arquimagos ou até mesmo com o Daiba, o que daria esse espaço de tempo pra finalizar ele. Os outros apóstolos, como Zod e Locus, se não tivessem sido mortos, iriam sem dúvida ir pra cima do Guts com tudo, fazendo que a gente tivesse mais algumas baixas do grupo principal do Guts. Talvez o Serpico se sacrificaria para proteger a Farnese, ou até o Skull Knight, e dali, com a ajuda dos magos e o pessoal de Elfen, o mundo voltaria ao normal aos poucos. Os apóstolos ainda existiriam, a mão de Deus iria continuar lá, mas a geração do Guts e companhia estaria segura, entre aspas. Eles provavelmente voltariam para Elfen para não lidar com o estigma do sacrifício e fim. Por mais que ainda existam algumas baixas, isso foi um final onde o Guts conseguiu ficar com a Casca, o que para parâmetros de Berserk é algo muito feliz, viu? Mas vamos ver outra ideia, onde o Guts não mata o Moonlight Boy e sim o Grift. A gente nunca viu como a Berserker Armor reagiria ao estigma do sacrifício, se ela inibiria completamente a dor, fazendo com que o Guts tenha um combate sincero com o Grift. Mas por mais que isso acontecesse, a gente ainda tem que considerar outra coisa, que são os poderes dele. O Grift consegue controlar o espaço, fazendo com que coisas fiquem congeladas no ar, como a gente vê ele fazendo com o corte do Skull Knight. E ele também consegue comprimir qualquer coisa a um nível tão pequeno que desapareça, assim como a gente viu ele fazendo no Eclipse, onde ele usa essa habilidade em uns apóstolos tentando pegar o Skull Knight. Mas a gente também não sabe a extensão máxima desse poder, já que ele nunca conseguiu fazer o mesmo com o Skull Knight quando ele teve a chance. E a gente também não sabe se ele consegue cancelar ou ativar esse poder outra vez caso ele erre, como a gente vê acontecendo com o Skull Knight no Eclipse novamente. E levando isso em consideração, se o Guts conseguir desviar desse controle com a agilidade da armadura e a inibição do estigma do sacrifício, ele então conseguiria ter uma chance de atacar o Grift. Ou talvez ele se sacrifique pra Casca dar o golpe final enquanto o Grift está distraído, já que a gente sabe que ele é muito confiante. Ele sem dúvida não ia pensar que a Casca seria capaz de atacar ele pelas costas, sem contar que a gente já viu ela perto do Grift outra vez, então não seria muita viagem da minha parte se isso acontecesse. E pra você que tá perguntando se, por que tem que ser o Guts e a Casca? Por que não pode ser, sei lá, o Serpico? Bom, essa luta até pode ter interferência de outros membros do grupo dele, mas sinceramente, quem tem que dar o golpe final ou é o Guts
ou é a casca, porque, meu Deus, né, gente, nem faria sentido ser outra pessoa. Nesse final, o Guts teria se sacrificado por um bem maior. O Beryllith que ele carrega provavelmente poderia ser ativado por algum apóstolo que estava prestes a morrer, já que a gente já viu na batalha contra o Conde que os apóstolos conseguem reativar os seus Berylliths para pedir ajuda para a mão de Deus. E se o Skull está perto enquanto algum apóstolo usa o Beryllith, ele vai conseguir invadir a dimensão da mão de Deus e lutar contra os outros membros, provavelmente derrotando e colocando um fim mais longo às suas atividades, já que a perda total de membros vai dar uma boa pausa nos planos da ideia do mal. E daí então, a ideia do mal iria aparecer de uma maneira canônica para mostrar que tudo aquilo nunca seria um fim definitivo, já que, como eu falei várias vezes nesse canal, Berserk é sobre ciclos, e tudo que a gente tá vendo é só mais um ciclo da humanidade lutando pela sua liberdade. Bom, e essa foi minha teoria, moçada. Eu fico muito grato pela ajuda de vocês que fizeram esse vídeo ser possível. As discussões que vocês trouxeram foram ótimas e tem muita teoria boa ali que eu pretendo trazer pro canal um dia. Talvez eu leia elas em live e discuta com vocês, bom, eu não sei. A única coisa que eu sei é que por hoje eu vou ficando por aqui. Tem mais 2 vídeos aparecendo aí na tela pra vocês agora. Vão assistir, moçada, que o conteúdo tá ótimo. Eu vou ficando por aqui hoje. Até o próximo vídeo e tchau!